Não fui convidada para o casamento da minha melhor amiga porque ela optou por chamar o meu ex-namorado. Então, gente, apareceu um vídeo pra mim de uma moça contando esse relato. Eu não assisti tudo, mas quando eu vi os comentários era só textão de gente contando situação pior ainda. E quando você é excluído de uma data comemorativa muito importante, de um melhor amigo, de uma melhor amiga, e essa pessoa ela corta um laço com você de anos muito rápido e você fica até ver estrela, que você não tá nem entendendo o que aconteceu. Então, bora entender aqui como foi a experiência dela de não ter sido convidada. Mas não só isso. Ela não foi convidada e o ex dela foi. O que aconteceu? Então bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, pra ver esse relato. Vamos falar, porque a gente fala de amizade aqui. A gente tem vários vídeos falando sobre amizade. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo e eu já estou internada. Porque eu estou gravando este vídeo um dia antes de ir pro médico. Ou não também, ou eu tô em casa. Então, gente, ó, me segue na rede social. Vai lá no meu Instagram, TikTok, principalmente Instagram. Lá eu vou postar o nascimento do Caleb. Tô de barrigão, ó. Tô de barrigão. Já tá pra nascer. E o médico disse que de amanhã não passa. Amanhã é terça-feira, tô gravando na segunda. Amanhã, terça-feira, não passa. Eu acho que vocês estão vendo esse vídeo de terça, inclusive. Diz ele, mas eu posso estar em casa. Quem dirá? Meu Instagram. Meu Instagram dirá. Então me segue no Instagram, gente, me acompanha pra vocês poderem ver todo o nascimento, todo o processo, que eu vou me comunicar com vocês durante o meu puerpério. Então, bora lá, vamos pro quadradinho sem enrolação. Aqui, essa daqui é a Paula Arantes, quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Ela vai contar aqui o relato de não ser convidada para o casamento da melhor amiga. Bora lá. Eu não fui convidada para o casamento da minha melhor amiga porque ela optou por convidar o meu ex-namorado. Talvez ela fosse a minha melhor amiga, mas eu não fosse a dela. E já começa aí o assunto desse vídeo, que é quando a gente precisa entender o nosso lugar e se recolher à nossa própria insignificância. Escuta essa história. Eu tinha uma amiga da adolescência onde a gente era grudada, fazia absolutamente tudo juntas e assim, quase todos os finais de semana a gente dormia uma na casa da outra. Era como se eu vivesse ali com a família dela e ela com a minha. Só que nesse meio tempo, eu acabei indo embora da minha cidade, eu fui estudar fora em outra cidade e a gente se via esporadicamente, mas todas as vezes que eu ia pra minha cidade, eu ia visitá-la, a gente estava sempre se falando por telefone. Então, na minha cabeça, a amizade continuava a mesma. E a gente tinha uma amiga em comum que morava em um outro estado. E essa amiga esporadicamente vinha para uma cidade do lado da nossa visitar os familiares. E num final de semana específico, que eu ia estar na minha cidade, essa amiga estava lá. Então nós nos juntamos, eu e a amiga que se casou, para ir visitar ela. A gente viajou junto no final de semana, guarda essa informação. Ela estava grávida, inclusive, nessa época. A gente foi, passou o dia com essa amiga, almoçamos, batemos papo. Conhecemos a filha da nossa amiga, que a gente ainda não conhecia, que fazia tempo que a gente não via e tudo mais. Conversamos sobre casamento, família, amigos, solteira na época e voltamos para nossa cidade. Passou-se a semana inteira, o final de semana seguinte, e quando foi na segunda-feira, uma outra amiga mandou uma mensagem para mim. Paula, você sabia que a fulana casou esse final de semana? Ou seja, ela se casou um final de semana depois daquele que a gente viajou juntas e ela nem comentou que ela ia se casar. Ela já morava junto com o noivo dela e aí ela fez uma cerimônia íntima de casamento na igreja e um almoço na casa dela. E aí, essa minha amiga me disse, ó, e ela não convidou a gente e tal, beleza, tá no direito dela, só que ela convidou o fulano, que é seu ex, que é amigo do marido dela e a atual namorada dele, né, porque eles acabam saindo às vezes de casa. Gente, naquele momento, eu não quis ouvir explicação, eu não quis ouvir justificativa, eu não quis conversar, eu não quis nada. Eu só quis cortar o contato. Eu simplesmente saí de todos os grupos onde ela participava e me recolhi à minha insignificância. Passou algum tempo, ela me mandou algumas mensagens tentando se justificar. Em uma delas, ela disse para mim, olha, é que eu tinha pouquíssimas pessoas que eu podia convidar, foi uma coisa super intimista, a gente fez um almoço aqui em casa mesmo, porém, eu preferi convidar os meus amigos do dia a dia para estarem comigo nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro ponto, amigos do dia a dia, amigos do marido dela, ok? Segundo ponto, eu, diferente dela, penso que no momento desse tão importante da minha vida, eu gostaria de ter ali na minha plateia as pessoas que estiveram comigo uma vida inteira, as pessoas que tinham um grau de intimidade absurdo com a minha família, de tanto que a gente conviveu. Não respondi a mensagem dela, mas naquele momento eu entendi que eu ocupava um lugar diferente na prateleira dela do que ela ocupava na minha. Eu nunca pedi para ela se afastar desse meu ex-namorado ou nunca pediria para ela, olha, eu só vou se eles não forem.
Ela optou por não me convidar, sabe se foi por esse motivo ou por qualquer outro. Mas às vezes a gente tem que entender, se recolher a sua própria insignificância e ocupar na estante do outro o lugar que lhe foi oferecido. E fazer algumas mudanças na nossa estante emocional também e reorganizar o lugar de cada um. Porque a consideração que você tem pelo outro, às vezes, não é a mesma que ele tem por você. Não precisa de discussão. Não precisa eu ir lá e tirar a satisfação com essa pessoa. Eu só preciso reposicionar ela na minha vida para evitar futuros desgastes desnecessários. Hoje em dia, já fazem muitos anos isso, ela me manda mensagem às vezes, fala alguma coisa da filha dela, pergunta alguma coisa do meu filho, eu respondo de forma sucinta, mas educada, nunca mais nos encontramos e nunca mais essa amizade se consolidou como já foi um dia. E ali eu entendi qual era o meu grau de amizade com aquela pessoa, que era completamente diferente do grau que ela oferecia a mim, e reorganizei a minha prateleira. E aí? Você já aprendeu a se colocar no seu lugar de insignificância? A reorganizar a sua prateleira a partir disso também? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Contar pra vocês que eu não chamei nenhum amigo pro meu casamento. Meu casamento foi só cartório, e depois a gente foi tomar um café e tal. Depois eu planejei uma viagem e foi isso. Eu não quis fazer festa, nada. E no cartório eu não chamei nenhum amigo, mas nenhum. Só família. Pai, mãe e, no caso, a minha prima. A minha prima foi. Podem ver, claro que poderia algum amigo ter ficado chateado, mas ninguém ficou. Ninguém me questionou, ninguém nada. Porque eu não convidei nenhum, então ficou aquela coisa só no cartório, família. E aí, como ninguém por ninguém, ninguém pôde nem se comparar, né? Inclusive, no vídeo dela, ela fala, quando ela e a outra amiga conversam, o fulana casou esse final de semana. Não, mas foi um negócio íntimo, só a família. Mas chamou o ex. A gente só percebeu ali depois que, chamou alguns amigos do dia a dia, e chamou o ex. Ou seja, teve gente convidada. Porque se não fosse ninguém convidado e fosse uma coisa só entre eles, e pai e mãe, e às vezes um tio, uma tia, o pessoal fica assim. Eu percebi isso, né, gente? Que o pessoal fica assim, o pessoal entende. Eu mesma vejo um casamento que só vai a galera da família, ok. Mas aí, quando convida amigos, quando convida pessoas de fora, aí você começa a questionar. E por que eu não fui convidado? Você tá entendendo? Porque convidou. Agora, quando não convida, e é só entre vocês, é só entre vocês. Ou seja, ninguém. Aí ninguém por ninguém, né? Aí você tem que ser muito especial, né? E ela realmente foi mais ou menos isso. É um casamento intimista, é só a família. Mas os amigos íntimos, os amigos do dia a dia foram convidados. Gente, eu sei que a parte do ex é bem chocante, mas acontece muito de você ter um ex que ele é amigo do marido ou do outro amigo, ou do ficante, ou do namorado, de uma amiga sua. E aí acontece de ter um leve contato ainda, ou poder ainda se encontrar em alguma festa. Porque vocês terminaram, você é amiga da fulana, e ele é amigo do fulano. Isso acontece muito, gente. O seu ex é amigo de um amigo. E aí fica aquela coisa de chama, não chama. Se essa situação acontece comigo, eu chamo os dois. Quem quiser vir, que vem. Mas vai ficar climão. O problema é de vocês. Quem mandou vocês ficarem? Não é problema meu. Meu casamento é tal dia, os dois estão convidados. Se for, tem que ir por nós. Não pelo fulano que você já namorou. Mas isso lembrando que é amigo do marido. Ou seja, a amizade ali e a amizade aqui, né? E eu sei que a parte do ex é mais chocante, que inclusive é o chamariz do vídeo. Mas, na verdade, o que me chocou eram os amigos do dia a dia. Porque ela tocou num ponto interessante. Amigos do dia a dia muitas vezes nem duram. Você tem aqueles amigos antigos, amigos de anos, amigos que você tem uma história junto. E ela descartou e chamou amigo do dia a dia, do trabalho, do trampo. Que muitas vezes, se tirar esse vínculo de trabalho, de estudo, vocês nem se conversam mais. Então, realmente, eu não sei se essa amiga usou isso como desculpa. Sabe? Porque ela pode ter usado isso como desculpa, gente. Eu só chamei amigos do dia a dia. Na verdade, ela não queria chamar a influenciadora por conta do ex. Ela escolheu. Vou chamar um amigo do meu marido, eu não vou chamar a fulana, não tenho mais tanto contato com ela. Ou ela usou isso como desculpa. Aí eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. A outra amiga que contou pra ela, sabe, lembra da amiga que morava na cidade, que elas foram visitar? Essa amiga que contou pra ela, fulana casou no final de semana, ela foi convidada? Eu tô achando que a menina descartou todas as amigas antigas e só chamou amigos do trabalho, sei lá, da escola. Eu acho que ela não gosta da gente. Eu ia falar...
Fala assim, eu tô achando que ela não gosta da gente. Eu tô achando que a gente não é tão amiga assim. Vamos ver os comentários. Agora vem a bomba. Mas o que vocês acham, gente? Eu sei que ninguém tem obrigação de nada. Eu sei que ninguém tem obrigação de nada. Ninguém é obrigado a te chamar pra casamento nenhum. Mas, assim, é uma situação que você para e se pergunta, caramba, a gente tava junto esse final de semana. Você realmente não quis me chamar. É uma coisa que você pode até não ficar com raiva, mas você se pergunta por quê? Tipo, por quê? Você estava comigo, não quis me chamar? Meu Deus, gente, olha esse tamanho desse textão. Meu Deus, tô até com medo. Olha esse tamanho desses textos aqui, ó. Eu tenho uma amizade de 30 anos, somos melhores amigas, mais que irmãs. Aí outro texto, aconteceu comigo semelhante. Olha o tamanho desse texto, gente. Olha o tamanho disso aqui, cara. Isso aqui pega uma tela inteira. Eu vou ter que resumir pra vocês, meu Deus. Não, esse comentário eu vi. Meu filho faleceu após o nascimento. Minha grande amiga, há mais de 14 anos. Nossos maridos eram sócios. Somos padrinhos de casamento uma da outra. Sou madrinha da filha dela durante mais de 10 anos. Fizemos juntos pelo menos 2 viagens no ano, etc. Nunca mais falei nada. Entendo que eu era amiga sozinha e me afastei. Ela não falou o que a amiga fez, né? Mas pelo visto a amiga não fez nada. A amiga não falou com ela. Nem deve ter mandado... mandou tipo meus pêsames, meus sentimentos. E só. O que parece é que queria cortar laço. Mas assim, o falecimento de alguém na nossa família, ou até de um filho, que é o mais grave, quebra tudo isso. Então, mesmo que eu estivesse cortando laços com uma amiga, eu ficaria muito comovida. E eu tentaria ir no enterro, mesmo cortando laços, porque eu acho que o luto, ele quebra um pouco dessas mágoas, dessas questões, e agora é uma questão humana mesmo. A gente vai no velório até de vizinho, pô. Você tá entendendo? Pra uma melhor amiga perder um filho e você mandar meus sentimentos? Que isso, gente? Minha ex-melhor amiga não me chamou de madrinha de casamento, porque ela disse que eu não teria dinheiro para dar um presente caro. E na época eu era solteira e não teria par. Detalhe, amizade de 17 anos. Fiquei muito triste. É óbvio que a amizade acabou, pois comigo a amizade não ia acabar. Eu ia falar, obrigado. Adoro casamento. Eu ia estar lá prontíssima pro qual podem me julgar nos comentários. Eu estaria prontíssima pro casamento. Eu iria curtir este casamento, ó. Desejar felicidades para minha amiga, tá bom? Já sabendo que ela é sem noção, tá? Já sabendo que minha amiga é sem noção, por ter falado da minha condição financeira. Mas eu estaria nesse casamento curtindo feliz, porque, gente, eu tive uns anos aí, fui chamada como madrinha de forma seguida. E ser madrinha, ser padrinho, na verdade, gente, é uma honra, né? Madrinha é uma honra, mas na verdade tá ligado a você dar um presente mais caro. E eu tava só o pó da rabiola de dinheiro. Só o pó. Eu tô me endividando pelo presente dos outros. Falei, Renan, daqui pra frente eu vou ter que recusar, cara. Porque não tá dando certo pra mim, eu tô passando... E eu tava num momento mais difícil, gente. Então, e eu cheguei assim a dizer, como é que recusa um convite de madrinha? Eu já nem sabia como recusar. Mas, na verdade, era isso. Na verdade, é uma consideração, existe, sim, grandes amigos e tudo. E existe a questão de presente, gente. Existe a questão de presente mesmo. Tanto é que a lista de padrinhos e madrinhas, em alguns casamentos, é uma lista diferente. É uma lista de mais de 500, mais de R$1.000. E você tá como um padrinho, você vai apadrinhar aquele casamento. Então, boa sorte. Então, você é minha amiga, olha assim, não vou te chamar que você não vai ter dinheiro. Como é que ela sabe? Será que eu contei pra ela que eu tava... Acho que eu devo ter comentado, né? Mas eu entendo, gente, é de ficar chateado, sim. Sem contar que foi uma grosseria falar, você não vai ter dinheiro pra me dar o presente. Olha que grosseria. Achava que madrinha era uma questão de honra, de quem é íntimo. Não questão só de dinheiro. Acho que o problema maior não foi não ter sido convidada, mas o fato de ter escondido. Mostra que a consideração mesmo é unilateral. Se a gente fizer um pequeno teste de não mandar mensagem e ver se as pessoas mandam, a gente já se toca. Não, e a parte triste que eu vou falar pra vocês é que eu passei pelos dois lados. De fazer questão de uma amizade e ser dispensada, a pessoa não querer ter amizade comigo, eu ficar muito triste. E é assim, igual esse comentário, mandar mensagem, a pessoa não falar de volta, a pessoa não querer sua amizade. Ela não tem interesse na sua amizade. E eu já fui a pessoa que eu não estava suportando aquela amizade, nós já estávamos pensando muito diferente. E eu que queria cortar laço, porque já não fazia sentido para mim os papos que nós tínhamos, o que a gente falava, ou o que eu tinha que ouvir, ou nossos pensamentos já não se uniam e eu queria cortar aquele laço. Então eu estive, gente, dos dois lados, aquele que encerra o ciclo e aquele que sofre com o ciclo encerrado. E, gente, a verdade é que se a pessoa não te desrespeita,
nada do tipo, ela tem o direito de não ter amizade com você. É muito triste quando a gente quer amizade de alguém e a gente não é correspondida, a pessoa não manda mensagem, a pessoa não quer te chamar para os lugares, ela começa a te dispensar. É muito triste quando você quer fazer parte. Mas a verdade é que ela está no direito dela. E ela não está sendo vilã da história por conta disso. Ela não é uma vilã porque ela não quer ter amizade. Às vezes ela percebeu que os papos são diferentes, mas você, às vezes, na sua cabeça, está produzindo ali que vocês, na verdade, têm muita coisa em comum. Mas, na verdade, a pessoa, ela não vê tanta coisa em comum quando você pensa. Você está tendo uma visão diferente da dela. Parece que é, mas não é. E ela tem o direito de não querer seguir com essa amizade. Às vezes ela nem fala mal de você, às vezes ela nem pensa mal de você. Ela só não acha essa amizade, não acha que tem futuro. O bate-papo, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar, o caminho para onde está tudo indo. Ela está no direito dela. É muito triste, mas ela está no direito. E você percebe isso quando você está com amigos ou uma amiga, e aí você percebe a pessoa mudando, você percebe que você já não tem mais conexão, e aí você percebe que o bate-papo já não é mais o mesmo, e aí você diz, cara, essa amizade já não tá fazendo sentido pra mim, ou até me fazendo um pouco mal, de tão diferente que nós somos. Eu acho que eu teria que cortar esse laço, eu acho que não tá me fazendo bem. Você não tá falando mal da pessoa, você não tá pensando mal da pessoa, você só não quer seguir. E aí você se torna um vilão por conta disso. Então a vida ela faz isso, ela coloca a gente dos dois lados. Aquele amigo que é rejeitado, mas aquele amigo também que rejeita e que quer cortar laço. E aí, afinal, aí você começa a enxergar, pô, triste, 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 mas isso não te faz um vilão. Isso não te faz, nem sempre, depende de como você agir, né? Mas se você agir da forma correta, você só está exercendo o seu direito de não querer seguir com uma amizade. E o outro também está exercendo o direito dele de não seguir com a sua amizade. E aí você começa a entender como é que o mundo gira, né? Mas é isso. Ó, vou resumir esse comentário, um textão aqui pra vocês. Aconteceu a mesma coisa com ela. Uma amiga de infância, que ela tinha muitos anos, não convidou ela pro casamento. Ela ficou arrasada. E o porquê que não chamou pro casamento? Porque o marido da amiga tinha ciúmes dessa amizade. E insistiu para que não chamasse ela. Caramba, ela descobriu tudo, hein? Caramba. Mas, enfim, ela ficou muito desanimada e percebeu que esse negócio de amigo de infância também pode acabar do dia para noite. Eu tinha sempre a sensação de que muita mulher, quando conhece o seu marido, quando conhece o seu namorado, se ele pegar firme para ela encerrar as amizades, de anos, muita mulher aceita. Muita mulher submete ao marido e à vontade dele. Eles seguem com os amigos, mas se ele insistir para que a mulher encerre as amizades, eu vejo muita mulher aceitando e encerrando a amizade com muita facilidade. Eu tenho uma amiga de infância, gente, é verdade. Eu tenho uma amiga de infância, mas assim, ela tem outros amigos, ela tem a vida dela, que eu não faço nenhuma cobrança para ela. A única coisa, a gente sempre marca de se encontrar para bater um papo, para conversar, para ver como as coisas estão. Várias vezes eu percebi que muita coisa da vida dela ela não me contou. Ela não se sentiu confortável de me contar. Gente, eu falei, tudo bem. Conte pra quem você... Eu não falei isso pra ela, né? Porque se ela não me contou, eu fiquei sabendo por outras pessoas uma situação difícil que ela estava passando. E não cobrei ela. Eu parei com esse negócio de cobrança. Na verdade, eu compreendi ela. Ela sentiu a vontade de contar pra uma pessoa. Pra mim, ela não sentiu tão à vontade. Ela não queria, às vezes, falar disso. Tudo bem, tranquilo. Muita coisa, às vezes, eu também não comento com uma pessoa. Às vezes, comento com a outra. Enfim, às vezes é pelo perfil da pessoa. Tá tudo bem, fica em paz e que as coisas melhorem. Só desejando o bem dela e a gente segue se encontrando, batendo papo. Quando ela se sente confortável, eu conto algumas coisas, eu também, algumas coisas eu conto, outras coisas não. E tudo bem. Agora, existe amizade que se descobre que contou para uma, não contou para ela, já fica nervoso. Por que você não me contou que você estava passando por isso? A pessoa, às vezes, ela seleciona por personalidade, tá mais à vontade aqui, não tá à vontade ali. Tá tudo bem. Eu parei totalmente com isso. A vida ficou leve. Ficou leve. Não, vamos entender as pessoas, porque às vezes a gente também faz isso. Tá tudo bem, não tem, sem problema. E a gente segue sendo amiga até hoje, se encontrando com frequência para conversar, bater papo. Tá tudo bem, gente. Agora, fui chamada pro casamento dela. Eu fui madrinha. Não, realmente, porque aí o caso realmente é um pouco mais pesado, né? Você não lembrou de mim pro seu casamento. Mas é isso. Então, gente, me conta o que vocês acharam do relato dela. Me conta o que vocês acharam também dos comentários e como vocês lidam com a questão de amizade. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.